Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Somos. Eu sou a Bianca e eu tô aqui com o Gustavo. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast. E hoje a gente tem um convidado muito especial, Leandro. Oi, gente, boa noite. Não pode falar boa noite? Pode Tanto faz. falar. Você que tá ouvindo à noite, boa noite. Qualquer Bom dia, horário boa mais tarde, serve. boa noite. Bom, o Leandro me mandou uma biografia dele imensa, assim, não vou lembrar de tudo, mas o que importa? Leandro é nosso pastor de jovens da IP Alpha, nós somos os jovens da Igreja Presbiteriana em Alphaville, o Lê é pastor aqui. 11 anos casado com a Milena, pai do Theo, da Donatella, que está no forninho ainda. Isso aí. Quantos anos formado já? 15? Ixi, faz tanto tempo. Eu me formei em 2006. 2006, 2007. São 15 anos. 15 15 anos, é a idade do meu irmão. já. 2006. 5 sim. igrejas. 5 igrejas. Quantos anos na IP Alpha? 5 anos na IP Alpha. 5 5 anos já. É tempo. É tempo. Comecei com 17 anos, ouvindo um chamado de Deus aí. E aí entrei pro seminário, né? E aí a proposta era em um seminário integral. E eu fiquei lá, fiz Palavra da Vida. E aí comecei toda a minha trajetória aí na Igreja Batista. A gente vai falar disso, né? Mas já tem uma caminhada aí. Você conhecia o PV? Você era daquela galera que, tipo, ia pro PV na adolescência, nas Já temporadas tinha e ido em tal? algumas temporadas, assim, mas não era fã de carteirinha das temporadas, assim, eu conhecia vários acampamentos, mas era antes do chamado, férias era viagem em família. Depois do chamado, férias ganhou um novo sentido, era servir. E aí mudou toda a pegada. Desde então, sempre em algum acampamento, em alguma missão, em algum projeto. Então as férias ganharam uma nova data, e janeiro e julho sempre servindo. Mas o chamado foi com 17 anos, é isso, né? Na verdade, começou com 15. Com 15. E aí tem uma história legal para contar para vocês Conte. do meu chamado. Eu fui do Rio de Janeiro, né? Nasci lá, vivi minha Você é primeira carioca? infância. Sou carioca. Você não sabia que ele é carioca? Sou carioca. É que ele não tem isso. Tipo, o Lê tem um Tem, jeito de falar tem meio sotaque. assim, É, sotaque carioca, sabe? sim. Mas eu pensei que era só, tipo, uma mania. Tem um sotaque aí. E eu tinha muito orgulho do meu sotaque. Depois falo para vocês também o que aconteceu para eu mudar um pouco e trabalhar um pouquinho nele. Mas eu nasci no Rio de Janeiro. E eu vim para São Paulo por conta da separação dos meus pais. Foi um momento muito traumático na minha vida. E aí minha mãe não conseguia uma recolocação profissional aqui. Foi aquela coisa de vamos para São Paulo começar a vida de novo. E veio eu e minha mãe. E ela não conseguia essa recolocação, então ela voltou. Para eu não perder o ano escolar, eu acabei morando com os meus avós. Meus avós, cariocas também, não se adaptaram em São Paulo, foram embora. E para eu não perder o mesmo ano escolar, eu fui morar com os meus tios. A minha última família em São Paulo. E aí, eles eram presbiterianos. Tá. E aí, a gente começou aí... Eu comecei aí na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro com eles. E até então, não conhecia o Evangelho, não tinha nenhum Seus contato avós, com você a não ia em palavra. nenhuma igreja, seus Nenhuma pais igreja, também não? Nenhuma igreja. E toda a minha família do Rio também desigrejada, assim, nenhum contato com o Evangelho. Quando eu vou para esse movimento de morar com os meus tios, eu sou meio que, ok, eu tô morando aqui de favor, né? Eu vou na Vou igreja, junto. porque, Aí, quantos anos? é a dinâmica. Isso eu tava com 10 anos Tá. de idade. E aí eu comecei a ir à igreja. Não fazia sentido para mim no primeiro momento. Eu ia mais por educação, por ser uma dinâmica da casa, até que Deus me alcançou e a graça invadiu minha vida, assim, revolucionou minha vida. E aí eu entendi quem Jesus era. Aí, depois desse processo, e aí foi bem interessante, porque a primeira vez que falavam que Deus era um pai, assim, né? Tô fora, meu pai é péssimo, ele me abandonou, isso, aquilo e blá, blá, blá. E aí depois eu falei, não, ok, agora eu já entendi. Não importa se meu pai foi horrível, se ele era o melhor pai do mundo, Deus é infinitamente incomparável a qualquer tipo de pai. Aí quando essa ficha fez sentido para mim, aí eu falei, ok, eu quero ir à igreja. E aí a dinâmica mudou. Eu vivia na igreja e minha família, o que você está fazendo na igreja, né? E a história engraçada é essa, porque os meus tios, enquanto líderes, e sempre ensinando, apoiando os pais a enviarem os seus filhos para missões e tal. Quando foi minha vez, eu falei, olha, Deus está me chamando com 15 anos de idade e eu preciso de um investimento aqui, porque eu não conheço nada
e eu quero conhecer a palavra de Deus para eu poder pregar a palavra de Deus. E aí que tudo mudou, porque eles falaram, não, você não, a gente está investindo pesado na sua educação. Mas é pro filho dos outros. Eu já, nessa altura, já era filho deles, né? Eles falaram, não, com você não, você está numa excelente escola, né? Porque eu estava no Peridomus da Verbo Divino. Então, assim, tinha todo um investimento, né? Uma programação já para minha vida. E aí, quando eu falei, cara, Deus está chamando... E aí, no início, eles ficaram meio resistentes. E aí, um dos pastores que me acompanhava falou, vamos orar. Eu fiquei 1 ano sem falar com eles sobre isso, só orando. 1 ano depois, eles me chamaram e falaram, a gente entende que Deus tem um chamado para sua vida e a gente vai investir em você o que você precisar. Então, eles me enviaram, assim, junto com a igreja, para o seminário. E aí, por isso que com 17 anos eu fui para o seminário, fiz PV. Na minha época de PV eram 5 anos, tinha que manter média 8 para você ser bacharel em teologia com ênfase pastoral. E desde os primeiros 6 meses de PV você tem que estar no ministério. Então, todo fim de semana em uma igreja. Por isso eu rodei algumas igrejas aí, porque desde então já tinha uma responsabilidade pastoral, ainda que iniciante, no começo da carreira ministerial, né? A gente não sabe muita coisa, não sabe ainda o desdobramento das responsabilidades. Então eu fiquei 6 meses na igreja local, depois já fui chamado numa seleção para uma igreja que estava em implantação em Nova Odessa, comunidade de Leto, super tradicional. Eu lembro a primeira pregação, eu tremia, suava. E eu, pastor, foi bom, não foi? Ele, faltou só uma coisa. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz de errado? Eu esqueci. Qual foi a heresia? Faltou a gravata. Eu falei, entendi. Tá suave. Faltou a gravata. E aí, eu fui forjado aí 2 anos e meio nessa comunidade. Foi uma bênção, ela se organizou a igreja. Depois disso, eu acabei indo para a Batista do Morumbi, onde fiquei também 6 anos e meio. E aí depois vim para uma revitalização / plantação de igreja aqui em Alphaville, ainda batista, né? Aí depois que eu saí dessa igreja, foi uma revolução na nossa vida, porque eu já tinha um contato com a teologia reformada, então muita coisa que eu vivi a minha vida inteira ministerial ganhou um novo sentido a partir da interpretação reformada da palavra. E aí eu falei, cara, faz todo sentido. A igreja presbiteriana que eu comecei a minha caminhada no evangelho lá em Santo Amaro. Lá no início, lá com seus tios. Aí fechou uma conta. Até então, a Milena me acompanhava, porque a gente era casado e tudo mais. Mas ela falou o seguinte, tô voltando para a minha origem, porque ela sempre foi de igreja presbiteriana. Ela era presbiteriana já. O pai dela sempre foi de igreja presbiteriana. Peraí, em que momento você conheceu a Milena? Eu conheci ela no seminário, em 2005. Ela tinha trancado a faculdade, foi para o PV para fazer o Projeto Marcos. Era 1 ano de imersão na palavra. É tipo aquele... Como é o nome daquele... que eles têm aqui? Ele tem um negócio aí que dura por 1 ano no PV. Isso, mudou o nome. Que a galera normalmente... É esse daí. Mudou o nome, mas é o mesmo. É 1 ano. É bem recomendado. O pessoal sai normalmente, tipo, do ensino médio, termina e vai pra lá, passa 1 ano no PV. É isso daí, ou entra na facu, tranca 1 ano e vai pra lá. É bem nesse processo. Você conheceu ela no PV. E conheci ela no PV. Ela tinha essa missão de 1 ano. E aí foi bem interessante, porque ela chegou lá também sem querer saber de relacionamentos. E Deus foi aproximando a gente. Assim mesmo. Eu brinco, né? Eu falo, parecia cena de filme. Porque a primeira noite que tava todo mundo lá interagindo foi uma noite da fogueira. E aí sentou a maior galera do mundo, assim. E tipo, eu numa ponta e ela na outra. E aí parece que assim, foi bem na mesma hora que nós dois olhamos. Saímos daquela fila assim, olhamos um pro outro. E aí falou, opa, legal. Vou uma ideia aí depois dessa fogueira. E aí foi bem legal. Nem ouviu, né? O que quanto teve tempo na namoraram fogueira. até casar? Foi bem bacana, assim, porque a gente namorou 3 anos, mas eu ainda estava no seminário e ela na faculdade. Ela saiu do PV, que é em Atibaia, que a gente fez, e ela voltou para São Paulo. Então a gente se via muito pouco. Não é, assim, muito comum, mas a gente namorou muito tempo por carta. Porque, legal. Por carta, porque, meu Deus. No PV... É que não pode, não é? No PV. Naquela época, a gente tinha autorização dos pais, pastores, líderes para poder namorar. E depois de todo esse processo, eu só tinha um computador na biblioteca com acesso à internet. Na verdade, tinham 5 computadores, mas era com hora marcada e você tinha que entrar lá, internet lenta, para poder se comunicar por e-mail e tudo mais. Beleza. E o que acontecia em Atibaia? Os caras roubavam cabo de cobre.
Então, eles instalavam os cabos, tinha internet. No outro dia já não tinha mais. Na madrugada, os caras roubavam tudo. E aí, a gente não conseguia usar a internet. Aí, eu descobri uma coisa chamada carta social. Tem um selo que custa 1 centavo. E aí, você coloca no envelope. E a carta só pode ter frente e verso. É um papel, assim, frente e verso, você escreve... Era namoro por carta limitado ainda. Limitado, porque seminarista seminarista quebrado, né, gente? Se quebrado. E aí, eu mandava várias cartas, e ela também, então a gente namorou um tempo assim. E depois eu acabei indo para São Paulo, estava servindo numa igreja em São Paulo, morávamos em bairros diferentes, eu não tinha carro, então era muito difícil a gente poder se ver sempre. E ela já estudando, trabalhando, a gente tinha uma dinâmica de se ver de fim de semana na igreja. Então a gente namorou, assim... bem distante, né? A gente pode chamar esse período. Então a gente namorou 3 anos. Mas o combinado era que quando eu a pedisse em casamento, a gente ia casar depois de 1 ano. Não ia passar disso. Então, o dia que eu pedi ela em casamento... O pessoal precisa aprender aí. Eu falei, esse negócio de ficar enrolando não é pra mim. Eu vou fazer de tudo, e aí eu dependo do Senhor, mas vou fazer de tudo para poder ter essa independência financeira pra gente dar o passo do casamento. O dia que eu te pedir em casamento e você disser sim, você tá dizendo sim daqui a 1 ano. E foi o que aconteceu. Então, ficamos 3 anos namorando, 1 ano noivados, né, noivos, para poder, então, fazer o casamento. E aí... Cumpriu 1 ano certinho? 1 ano certinho. E aí foi depois no mesmo a gente dia, casou. Então? Na verdade, não foi exatamente no mesmo dia. Teve uma mudancinha de data ali, ia ser no dia dos namorados, e acabou uma semana e meia depois, enfim. Mas deu certo, né? A gente casou em setembro, algumas semanas depois, né? A gente casou em setembro e desde então estamos juntos aí. Legal, vai fazer 12 anos agora em setembro. Ô, Lê, de perguntar um negócio relacionado ao pastoreio ainda, à época do seminário. Você entrou no seminário com 17. 17, molecão. Eu já ouvi várias igrejas, assim, que aconselham quando a pessoa recebe o chamado e tal, tipo, muito novo, de ir pra faculdade, tipo, cursar uma outra coisa, amadurecer mais a ideia e tal, tipo, não só amadurecer a ideia, a pessoa pode ter plena convicção e certeza daquilo, mas ganhar um pouco mais de maturidade, assim, pra ir no seminário. Você achou que, tipo, fez falta, assim, pra você? Não fez falta. Uma maturidade ali, é menos. Assim, fez e não fez, vou explicar. Fez falta porque era realmente muito novo, então meu primeiro ano, como eu não fui direto para a faculdade, essa dinâmica independente, tudo eu não adquiri. Eu fui adquirir no... Foi menor de idade, né, por exemplo, seminário. Eu fui adquirir no PV, fui adquirir nessa dinâmica nova de faculdade, você se vira, você lava sua roupa, você administra o seu dinheiro, enfim. Então, eu senti uma falta no início. Mas, no meu caso específico, que foi um trabalho com a minha família, teve toda uma programação e um comprometimento da minha parte, porque a urgência do chamado foi maior. Então, eu entendia que, sim, eu poderia fazer uma faculdade, mas o mercado de trabalho não era o meu objetivo, porque o meu chamado era muito específico para o pastoreio. Então, eu sempre recomendo nos meus aconselhamentos para adolescentes, jovens, que tenham a experiência da faculdade, sim, tenham uma formação para depois ir para o seminário. Contudo, cada caso é um caso. Sim. Não dá para a gente generalizar. E foi isso que eu levei para minha família. E aí depois teve um comprometimento da minha parte, de depois eu poder fazer uma validação, porque a teologia era boa, mas ao mesmo tempo não trazia um canudo, né? E era importante. Então, logo depois que eu fiz 5 anos, eu entrei um ano de validação, depois eu já entrei numa pós, depois eu fiz um mestrado. Então, já teve todo um caminho acadêmico que a gente traçou. Sim. E um compromisso da minha parte de honrar. Mas eu vejo que o meu estudo, por exemplo, do mestrado, que é mais recente, dentro da área de teologia, tem muito mais profundidade do que os meus primeiros 2, 3 anos de seminário. Já faz toda a diferença, a total, carga. Total. Eu imagino que se eu entrasse no seminário com 20 e poucos anos, o meu aprendizado, a minha experiência com o aprendizado seria diferente. Contudo, eu vou te falar que foi muito dedicada. Então, eu já fui com esse objetivo. Até pelo meu chamado ter vindo em Ezequiel capítulo 2 e essa necessidade de conhecer o livro que está vindo na minha boca para ele se tornar doce como mel e eu poder anunciar para um mundo que estava em sofrimento, né, com dores e tudo mais, que é a descrição de Ezequiel 2, 3, fez muito sentido. Então, eu estava muito focado.
enquanto vários amigos meus estavam indo lá para jogar bola e ficar de boa, eu estava muito focado em tirar mais do que 8 para eu poder completar os 5 anos. Né? E isso abriu várias portas de experiências transculturais, igrejas que nos chamavam para fazer algumas coisas específicas de projetos missionários. Então, tudo isso contribuiu muito pelo foco que eu estava lá. Aprender instrumento, aprender outras coisas. Você toco um pouco de violão. Nada como... Você nunca viu ele tocando? Eu tô descobrindo várias coisas do Leandro hoje, pessoal. Toca um pouquinho de violão. Até porque essa passagem em igreja pequena, a gente faz um pouquinho de cada coisa. dá um jeito. Igreja Não vamos deixar pequena, o cu você descobre cantava, 1000 tocava, funções. não tem Você jeito. toca, canta, toca qualquer instrumento. Tá você em todas as precisa. escalas. É isso aí, a gente vai para cima. Então, eu lembro que foi muito especial esse tempo. Sofri um pouco ali, tanto é que eu tive uma crise em 2003 em relação ao ministério. Dentro do seminário? Dentro do seminário, porque eu estava no meu 3º ano. E para mim, acho que foi a acomodação do ensino. E tem a ver com essa coisa da maturidade, que eu diria que no 3º ano caiu a ficha. E Deus fez esse processo. Eu falo que crises são boas, crises de fé são produtivas, então a gente não pode ignorá-las, mas de fato a gente tem que encará-las. E para mim foi maravilhoso poder viver uma crise em 2003 dentro do seminário. Eu acho que a maioria dos seminários passam por isso, né? Tipo, Eu a maioria que eu nunca converso... ouvi um que não tivesse Que não tenha passou, passado. né? Que se questiona, tipo, o seminário inteiro. Se questiona os seus chamados, se questiona se foi a hora certa de ter entrado no seminário. Exato. Enfim, e fora até mesmo a dificuldade de ter o seu tempo pessoal com Deus, assim, Sim. sabe? Tipo, você passa ali horas É do seu dia tanto tempo estudando. lendo a Bíblia que você fica, Exato. não tem um tempo que eu paro pra ler a Bíblia Exato. porque é meu tempo com Exato. Deus. E aí quando você É. percebe, tipo, beleza, você tá lendo a Bíblia ali todos os dias, você estuda muito, mas você não tem um tempo ali, de fato, de intimidade ali com Deus. Tipo, isso todo mundo fala. Eu acho que faz Carrega parte. pra vida do pastor também, essa dificuldade. Né? E uma coisa que eu tenho aprendido, até nas transições ministeriais, é que Deus não usa pessoas que não têm o coração quebrantado. E as crises vão quebrando o nosso coração, arrancando o nosso orgulho, trabalhando questões muito íntimas. E tem tudo a ver com o ministério. O ministério sem uma vida coerente não faz sentido nenhum. Ele é mais do que uma preleção, um evento. Eu brinco que evento por evento é evento. Tipo, vai passar e não vai ficar nada. Mas igreja fica. Igreja, ela é muito maior e o reino é muito maior. Quando a gente tem essa perspectiva e a gente vive crises, as coisas vão fazendo mais sentido. A nossa visão de mundo vai ampliando e a nossa visão da igreja vai ampliando. O reino se torna mais importante do que nós. E eu vejo que todo esse processo de crise, Deus vai tratando coisas que Ele não quer que a gente tenha. Né? Que estão ali embaixo do navio, ninguém está vendo, está embaixo d'água, mas está lá. E Deus sabe. E isso vai prejudicar a navegação depois. Né? Então, eu acho que tem a ver com esse processo de Deus interno. Deus não usa pessoas que não têm o coração quebrantado. E as crises vão quebrantando o nosso coração. Né? Sem dúvida. Mas quando você teve essa crise, assim, ok, você teve uma crise ali, mas foi porque você teve dúvida do seu chamado? Dúvida do chamado. Sonhava em ter alguma outra coisa? Tipo, poxa, eu devia estar trabalhando com outra área, nada a ver. Aí chega a questão da dificuldade financeira, a hora que aperta, você fala, putz, talvez, aí, tipo, tivesse que ter outro emprego. Aí já conheci a Milena, falei, pô, quero casar, eu vou ter um compromisso de ter financeiro e casar um ano depois. Juntou tudo isso, você descreveu muito bem. Foi a soma desses baita assuntos. Crise, no caso. Foi uma crise ministerial, não uma crise de fé. Nunca tive dúvida se Deus existia ou não, no meu caso. Era mais o chamado. Era mesmo. o chamado. Poxa, eu tô no lugar certo? Mim? Eu tô no lugar certo? Depois tinha a crise financeira do tipo, cara, tava tudo certo para uma carreira em relações internacionais. Eu sempre estudei línguas, eu sempre me preparei, estudei países e leis e coisas para isso. Segunda fase da FUVEST, tudo encaminhado. Eu falo, não é agora, eu vou pro seminário. Então, você queria fazer o quê? Você tinha... Relações internacionais, sempre tive essa coisa na cabeça, assim. E nunca fez, né? Nunca fiz. E seus pais? Então... Porque eles são cristãos? Não, a minha mãe é cristã hoje, e todo o lado da família da minha mãe é cristão, foi salvo e alcançado por Deus. Amém. E do meu pai, ele é espírita kardecista. Mas é interessante que, apesar da ausência dele, ele sempre acompanha todos os meus processos do chamado. Eu sempre liguei para ele, compartilhei, olha,
tô indo pra lá, tô indo pra cá, tô indo pra ali Legal. e tal. Olha só aí. E ele Mas sempre me você apoiou. tinha um conselho de alguém? Tipo, seus tios falavam, ó, liga lá pro seu pai, fala com ele. Era... Meus tios sempre incentivaram, e o conceito de honrar pai e mãe foi ganhando profundidade e amplitude. Minha mãe, no início, muito machucada, precisou lidar com questões internas, mas também nunca criou empecilho para o meu pai. Quem criou empecilho no meu relacionamento com meu pai foi ele mesmo. De não me procurar, de programar a vida me excluindo. Acho que tudo bem, hoje eu entendo, a gente não tem um relacionamento próximo, mas eu não tenho ressentimento dele. Os nossos problemas a gente já resolveu. Mas Deus sempre supriu a minha figura paterna com o meu avô durante um tempo e depois com o meu tio. E isso para mim foi uma bênção. Assim, eu tive, na verdade, mais do que um pai. Eu tive 3 pais. Logo 3. E eu tive mais que uma mãe. Eu tive 2 mães, 3 se eu considerar minha avó. Então, assim, foram tempos que Deus supriu as figuras ali de um cuidado, de uma direção, de uma coisa, tipo, sem frescura. Irmão, vamos aí, se mexe. É isso aí, ó. Vamos lá consertar o carro, vamos mexer na moto, vamos cortar grama. Uma coisa, sabe, esse contato, assim, com a realidade da vida. E me ajudou até na minha independência, né? Então, com 17 anos, é claro que no seminário a gente depende muito da família. Mas depois ali é a relação da igreja com o sustento e você se virando com aquilo que Deus te deu. Então, eu tentei buscar muito rápido essa independência. É claro que a minha família foi uma baita base e na hora que eu tinha um pedido de SOS, eles estavam lá para me socorrer. Né? Mas eu sempre tentei esperar um pouquinho a água chegar bem no pescoço para pedir. Vida de seminarista, não tem jeito. E assim, foi muito bom. Eu acho que isso me ajudou como homem a lidar com as coisas assim da casa, por exemplo, com a Mi, da perspectiva financeira, sem ter que ficar pedindo socorro toda hora. É claro que se precisar a gente tem para onde correr, né? Mas Deus sempre nos foi ensinando a viver com aquela realidade que a gente tinha, né? Então, já andei muito de ônibus, já andei muito de carona, já andei muito a pé. Já tive que fazer escolhas do tipo, eu como uma casquinha no Mac ou eu vou de ônibus para casa, sabe? Vou andando para comer uma casquinha. Vai andando. E uma vez por semana, por que não? Vamos andar, né? E beleza. Já queima a casquinha já no Mac, queima, obviamente. já faz valer. Exatamente. E aí, graças a Deus, as necessidades são outras agora, mas uma vida bem mais confortável, uma vida que eu nem imaginava ter, assim. Porque a minha esposa trabalha, então a gente também, além do sustento que vem do ministério, tem um sustento que vem do trabalho dela. E isso completa essa nossa casa para dar mais conforto, né? Então, tudo isso é muito bom, assim, ver, porque é tudo cuidado de Deus, né? Amém. Nada fora do cuidado de Deus. Olê, falando um pouco do seu Ministério de Trabalho com os jovens, especificamente, quando que você começou a atuar com os jovens? Por quê? Foi assim... Você foi parar numa igreja que esse era o espaço que tinha e foi isso? Ou você tinha essa vontade já? É legal você perguntar isso, Bia, porque é o seguinte, a gente sempre vê as pessoas usarem como trampolim o ministério com adolescentes e jovens. Ou seja, é o espaço que dá para entrar na igreja e daqui eu vou para algo mais. É, na verdade, né? Aí chega alguém de fora para pegar porque ninguém quer o BO. E aí vai para lá. Mas comigo aconteceu diferente. Eu sempre admirei figuras, pastores e líderes que dedicaram a vida para as novas gerações. E isso tem a ver com a infância, adolescência, juventude. Teve um cara que na minha adolescência fez muito sentido, chamado Doug Fields. Quando ninguém nos Estados Unidos estava olhando para o ministério dessa maneira, ele estava lá com seus 40 anos, casado com 50 filhos, e estava lá servindo ao Senhor com as novas gerações. Então, isso para mim despertou uma ficha assim, muito interessante. Falei, cara, por que não dedicar os dias para essa galera? Então, com 17, eu já comecei como seminarista a ajudar com adolescentes. E dali foi. É sim um primeiro espaço, porque eu acho que a comunidade dos adolescentes, a comunidade dos jovens, ela é mais tolerante com quem está começando, entende, ajuda um seminarista, um jovem pastor. É uma realidade que está mais próxima também, né? Você não vai ir no seminário com 18 anos aconselhar casal. Exato. Esse problema ficaria muito difícil para você ter um contato direto com um pai de família, muito. Um marido, tipo, como é que você vai instruir aquele cara? Muito. E eu lembro em Nova Odessa, o pastor saindo de férias e falando para mim assim, olha, a chave da minha casa está aqui e da igreja está ali.
E aí eu fiquei 15 dias lidando com isso, com 18 anos e meio, lidando com essa questão assim. Pastor, a gente tem que ficar casado para sempre, porque a Bíblia manda, né? Então tá, mas ele me bate, e agora? Aí eu, oi? O quê? Então, eu já tive que lidar muito cedo com questões muito complexas dentro da praxis ministerial e a prática do ministério. E aí, enfim, é claro que a gente não dá sempre os melhores conselhos, mas a gente busca na palavra o melhor conselho. E a partir disso a gente tem essa segurança, né? Esse conselho é da Bíblia, não é meu. Esse conselho é de Deus, não é meu. Mas, ainda assim, é muito mais fácil você começar com adolescência e juventude. E ali foi a minha porta de entrada na igreja. Então, com 17 eu já tive essa aproximação. Eu lembro que nessa igreja em Nova Odessa tinha uma rotatividade muito grande, exatamente por isso. Vi um seminarista novo, vai lá para os adolescentes. Aí, depois de um ano, ele ia embora. Vai outro seminarista, vai para os adolescentes. Né? O meu ministério com os adolescentes começou depois de 1 ano e 1 dia. Porque quando eles viram que eu fiquei, eles falaram, ok, ele vai ser nosso pastor agora. É porque isso é ruim até pro ministério mesmo. Porque a hora que. Porque em 1 ano você faz pouquíssima coisa. Em 1 ano você tá conhecendo a galera, você tá pegando intimidade com o pessoal ali e tal. Exato. E aí 1 ano você vai embora e chega. O acompanhamento. O adolescente fica não tipo, acontece. acabei de contar tudo pra ele. Exatamente. Aí tem a questão da identificação. Tipo, eu me identificava com ele. Exato. Ele foi embora, eu não. E agora? Exato. Então, o que aconteceu? Eu fiquei 2 anos e essa foi sempre uma característica do meu ministério. Tempo. Então, apesar de já ter rodado bastante igreja, é porque hoje eu tô com 36 anos, né? Mas eu fiquei sempre mais do que 1 ano nas igrejas. Então, Nova Odessa eu fiquei 2 anos e meio, Morumbi fiquei 6 anos e meio, a igreja aqui em Alphaville também, a Batista, eu fiquei 5 anos. Depois a gente veio para IP Alpha, eu já estou há 5 anos. E aí teve a minha igreja de origem, né? Que foi a Batista Jardim das Embuias, que fica em Interlagos, que foi onde Deus me chamou e Deus fez uma obra. E aí, enfim, sem contar a igreja de Santo Amaro, porque para mim naquela época eu acho que era muito criança. Sim. Mas envolvido mesmo, servindo, passei por 5 igrejas. Então, em todo esse tempo de ministério, se você for ver, não é uma rotatividade tão grande, até por entender que a gente tem que ter um tempo para ver o solo frutificar, ver o fruto nascer. Sim. Eu acho que tem chamados e chamados. Tem um chamado de abrir caminho, tipo um bandeirante, né? Que é muito missionário, plantador de igreja. E tem um chamado pastoral, que é, ok, vamos ficar e cuidar do povo. Né? Então é isso, eu sempre vivi isso. Então eu vejo que o ministério com jovens e adolescentes sempre teve no meu coração. Eu sempre busquei estudar, até mesmo dedicar os nossos dias. É claro que a nossa vida vai mudando a dinâmica. Quando eu era solteiro, eu tinha uma imersão, eu dormia na casa da molecada. Quando a gente foi recém-casado, a gente recebia eles em casa com muito mais frequência. Agora com filho, agora quase 2, é outra dinâmica. A gente tem uma coisa que eu vou agora, onde a galera tá, né? E eu não posso ficar tanto tempo, porque eu tenho que também cuidar de casa. Então, tem uma dinâmica nova. Mas eu vejo que Deus vai usando o nosso tempo, os dias também, para que isso seja vivido dentro do ministério, essas fases da vida. Hoje eu posso falar muito também com os pais, coisa que eu não tinha tanta experiência para falar com os pais, ou tanto ouvido para entender os pais. Hoje eu tenho um pouquinho mais, ainda é pouco, mas já tenho um pouquinho. Então isso vai mudando, a dinâmica vai mudando. Mas ainda assim, e aí aconteceu uma coisa legal com os jovens da nossa igreja, que eu amo a IP Alpha de verdade, eu e minha família, que foi a minha chegada nos jovens, né? Porque eu estava apoiando um pastor, que era o pastor Rafael Zacarias. O Zaca. Você chegou, ele ainda estava aqui? Tava, ele me recebeu super bem, a gente trocou algumas figurinhas. E toda a minha ideia... Mas na época não tinha figurinha, Lê. Não tinha. Não tinha ainda, não. A gente trocou informações, né? Experiências. E aí a minha proposta era, olha, eu estou aqui por uma função, eu estou cuidando de PG e tal, pequeno grupo, mas o que eu pudesse servir você e a galera, cara, conta comigo. Então, de vez em quando ele me chamava para pregar, de vez em quando a gente fazia uma preleção num acampamento aqui, outro ali. Tava perto até para eu conhecer vocês, conhecer a galera. E aí chegou um momento que ele saiu para uma plantação de igreja em Barueri, a nossa plantação em Barueri.
E aí um olhou pro outro e falou, beleza, quem é que sabe falar com essa galera e gosta? Eu levantei a mão, né? Perto ali esse tempo todo. Falei, cara, eu tô aqui, mano. Então, tem a ver um pouco com uma identificação, tem a ver com um lugar especial no coração. Então, ninguém me obrigou e falou, cara, você tem que ir, senão você não fica. Nada disso. Então, apesar de entender que não é o ideal um pastor com várias funções acumuladas, eu entendi que era uma função que eu gostaria de acumular, porque eu entendi que Deus podia fazer alguma coisa para contribuir com a história dele nos jovens aqui porque você não deixou o pastoreio dos pequenos grupos, né? Não. Você ainda está hoje como um pequeno grupo, e aí você está junto com os jovens. Com os jovens, exato. Olê, e que, assim, não falando da IP Alpha especificamente, tá? Mas o Ministério de Jovens como um todo, assim, o que você acha que é uma dificuldade muito grande, assim, de lidar com os jovens? Porque eu enxergo que talvez a diferença de idade, por exemplo, seja uma grande dificuldade, porque você tem... Não necessariamente a diferença de idade, mas a fase de vida. Você tem a galera ali com 18 anos que está entrando na faculdade, mas você tem um cara que já está formado, que está no mestrado, que está trabalhando, que já está casado. Você tem um campo de preferência, assim, os adolescentes, os jovens? Não os adolescentes, os mais tipo, novinhos. os mais assim, novinhos, os mais velhos, você se identifica com um grupão ali? Eu me identifico no geral, mas eu acho que de uma maneira mais específica com a galera mais da carreira, que já está numa outra fase. Mais velho. Que já um pouco mais velha. E hoje o nosso público é bem dividido, Sim. né? A gente tem uma galera da academia e uma galera da carreira. Não que a academia também não seja uma carreira, né? Mas a gente tem ali essa primeira juventude, uma juventude já mais, mano, daqui a pouco eu tô casando e tal. E é legal que o nosso grupo hoje tem jovens casados, né? Que é uma coisa que está começando a ser mais real para presbi, que está sendo mais real para a realidade. Por exemplo, na verdade, a maioria das igrejas, o que acontece a galera faz parte do grupo de jovens, casa e sai. Casa e já vai embora. Porque né? eu não sei o que passa na cabeça deles. Eu acho Não que eles faço mais acham parte, que... eu não tô sou mais jovem, tipo, casei, tô velho. Ou, tipo, o que é falado ali não se aplica mais a mim. E é uma pena isso. A gente conversa muito sobre isso, que a gente fala, poxa, se a gente tivesse jovens casados perto da gente, sabe? Caminhando junto Usar de mesmo. referência. Usar de Poxa, referência, muito poder bom. conversar sobre relacionamento, poder conversar sobre uma diferença de fase de vida, assim, sabe? Compartilhar mesmo. Da mesma forma que aqueles que já estão formados convivem com aqueles que estão no começo da faculdade, e isso é benéfico para os dois lados, seria muito bom se a gente tivesse mais jovens casados. Concordo com vocês Isso plenamente. tem começado a acontecer, assim, né? Tipo, a gente tem, sei lá, uns 3 jovens casais, assim, na nossa igreja. Mas isso eu vejo acontecendo na maioria das igrejas. O pessoal casa e sai. Existe eu diria que uma quebra de liderança aí quando isso acontece. Quando o jovem casa e ele sai do convívio com outros jovens não casados, existe uma quebra de liderança. Porque a grande perspectiva bíblica de liderança é essa liderança servidora estabelecida por Jesus, mas uma liderança onde o mais velho serve a geração mais nova. Se a gente quebra isso, é muito ruim para a igreja. Então, exatamente o que o Gustavo falou do estabelecimento até de liderança, de referência. Qual é a nossa referência quando casar? Qual é a nossa referência quando tiver um filho? Qual é a nossa referência quando tiver 2, 3, 4? Qual é a nossa referência no mestrado? Qual é a nossa referência na pós-graduação? Sei lá. Eu acredito que a gente tem que resgatar isso. Resgatar esse lugar onde o jovem que casa, ele não é que ele vai ser forçado a ficar, não, mas ele vai ver sentido em ficar. Exatamente, tem que fazer esse ponto. sentido para ele. É exatamente isso. E porque esse eu o acho maior que desafio. eles casam e aí é um processo natural pra eles saírem, sabe? Eu acho que eles nem pensam, na verdade. Tipo, não faço... Só sai, assim, é natural, sabe? Casou, não faz mais parte. Entra não precisa. uma onda de compromisso, aí parece que o sábado... Outras prioridades. Talvez, tipo, eu tenho que sustentar uma família agora. Aí pensa assim, cara, eu preciso trabalhar a semana inteira. Aí ele foca demais no trabalho, aí ele quer usar o final de semana pra não ter um equilíbrio, entendeu? Pra ele poder aproveitar o final de semana com o resto da galera e tudo mais. Mas isso pra mim só vai fazer sentido quando a galera entender a vida a partir de uma cosmovisão bíblica. Porque se o evangelho está impregnado na gente, vai fazer sentido vir à igreja, vai fazer sentido investir tempo num discipulado, num acompanhamento. E é muito prejudicial, inclusive, pro casado. Sim. Porque eu estava conversando esse final de semana com casais de amigos, eles casaram na pandemia.
Tá. E eles sofreram muito nesse primeiro ano de casados, porque eles passaram esse primeiro ano de casados sozinhos, só os dois. Né? Então, assim, eles não tinham... Óbvio, o primeiro ano todo mundo fala que é um pouco complicado e tal. Difícil. Eles passaram o primeiro ano sem ter pra quem correr, eles não estavam ali em comunhão com a igreja, eles não tinham uma referência pra poder sentar, conversar, eles não tiveram isso, sabe? Então eu olho pra esses casais casados que se afastam do grupo de jovens, é uma coisa prejudicial tanto para aqueles jovens solteiros que continuam ali naquele ministério que não tem uma referência, quanto para os jovens os casados que se afastam de fato. Você tem um Olívio, né? Imagina, pô, tô só nós aqui, só os moleques. Ali que não beleza. Tá tendo. Não, faz todo sentido. É uma coisa que a gente tem que olhar com mais atenção e entender como uma transição também. E a igreja, aí a liderança, o pastoreio, tem que desenvolver estratégias, né? Hoje a gente tem uma estratégia, que é um pequeno grupo específico arrebanhando esses casais para que daqui a pouco faça sentido para eles por exemplo, com um grupo de jovens que não está casado ainda, né? Então, eu acho que faz parte desse olhar e a gente tem que ter atenção, sim. Faz todo sentido o que vocês falaram, todo sentido. Mas é isso, né? Quando a gente... desde o início do namoro, antes de eu virar presidente da Presbi, eu lembro que eu perguntei para ela, assim, né? Pô, a gente está num relacionamento e eu tô pensando em entrar ali para uma área de liderança. Como é que vai funcionar a nossa dinâmica como casal? Mas vocês estão namorando? Tô zoando. Deixa eu te contar, pastor. Esqueci de te chamar antes. Tô zoando. Mas, e aí foi assim... Tipo, poxa, os nossos sábados, o sábado que a maior parte dos jovens usa para sair e namorar e não sei o quê, vão ser nossos sábados na Presbi, porque eu preciso estar lá, entendeu? E não deixa de ser um namoro. E não deixa de ser, a gente tá junto. Esse é o ponto, quando você tem, de fato, toda a sua vida formatada numa cosmovisão cristã, exato, para você faz total sentido estar aqui aos sábados. Claro. Tipo, meu namoro, ele não perde por conta disso, só sabe? agrega. Seu casamento Exatamente. também não vai perder por causa disso. Só agrega. E a gente tem o compromisso de, assim, a partir do momento que a gente casar, tem que manter, a gente tem que continuar frequentando lá. Então, você que tá ouvindo aí, se a gente sumiu, vocês podem cobrar a gente. Não, mas é legal, porque é claro que você tem que ter o fórum privado de vocês, a construção de algo de vocês, mas isso não exclui todo o resto, né? Pelo contrário, ele tem que ser complementar, senão é complicado. É complicado, né? E Lê, você aconselha muito... Eu acredito que isso aconteça muito, assim, no meio dos jovens, do seu aconselhamento e tal, de aconselhar jovens em julgo desigual, assim. Sim. O que você acha que acontece? Olha, eu vou falar. Deus é um Deus de graça e de misericórdia e Ele pode colocar a mão e mudar toda uma história e uma situação. Pode, porque quem salva é Ele, não é por obras para que ninguém tenha glória nenhuma. Contudo, biblicamente a gente tem uma direção. Não se coloca nesse lugar. Você vai sofrer pra caramba. E toda a ideia do jugo é basicamente aquilo que prende dois bois para puxar uma carroça, algo pesado, um arado, alguma coisa pesada. E o desigual é o seguinte, tem tamanhos diferentes, né? Esse tamanho diferente vai fazer com que quem está embaixo puxe quem está em cima. Isso é natural. Então a Bíblia fala, não se coloque nessa condição. Todos os casais, sem exceção, que estão nessa condição, sofrem. Deus tem misericórdia de alguns e muda a situação. E a grande maioria termina em choro e ranger de dentes. E sofre muito. Choro e ranger de dentes. E é o mesmo cara que fala, não, pastor, mas Deus colocou no meu coração que é vai essa... Vai ser um namoro missionário. É namoro. Relacionamento missionário, exatamente. Dá 3 meses, tá me procurando falar, então, Deus me disse que não era bem isso. Falei, Deus estava enganado, quando antes, né? O problema é quando se toca dentro do casamento, né? Aí é muito pior. Aí o conselho já muda, né? Em cima de dano. Tipo, poxa, casei errado. Casou errado, meu amigo. Agora você vai ter que calejar seu joelho. É isso. Calejar seu joelho. Mas a proposta é sempre assim, sai dessa porque não vai terminar bem. Olê, e o que você acha, assim, saindo um pouco agora do contexto de igreja, assim, mas continuando falando de juventude, olhando para nossa juventude, assim, o que você enxerga que é um desafio, tem sido um problema, assim, na nossa juventude, assim? Para mim, o secularismo ele sempre foi um problema, porque ele deixa as coisas cinzas, né? E daí a gente começa a discutir os tons do cinza como sociedade, mas a gente não volta a discutir absolutos, né? E a Bíblia nos chama a discutir absolutos. Quando
a gente não sabe mais, e a gente vai tirando, né? O secularismo, ele é uma doutrina que ele vai tirando, por exemplo, da escola o ensino, ele vai tirando de qualquer instituição social esse ensino cristão, esse ensino bíblico, ele vai de alguma maneira tirando essa base, né, que sustenta, que é a palavra, que é o absoluto, que é a referência da discussão. E quando ele faz isso, a gente fica perdido. É a nossa bússola quebrada que vai para todos os lados e a gente não sabe para onde ir, não sabe mais a referência de norte e sul e fica ali perdido mesmo. Então eu vejo que isso vai desdobrando em outros problemas. Então desdobra em uma série de idolatrias, né? Aquela adoração das ideologias. A gente vai se distanciando de Deus, vai se distanciando um do outro, porque a gente pensa diferente. E, na verdade, a gente não sabe nem o que a gente pensa, porque não tem mais absolutos, tudo é relativo. Vai desdobrando até bater na ansiedade. A gente tem uma geração extremamente ansiosa. A gente tem ONU, uma série de coisas falando, ok, ansiedade é algo do século, um mal real que a gente tem que discutir e observar, porque gera suicídio, gera autoflagelo, gera, enfim. A gente vai vendo esse desdobramento, desculpa inventar uma palavra aqui agora, vai vendo esse desdobramento que é muito ruim, é muito danoso. Então eu vejo sim que você não ter o estabelecimento da palavra como regra de fé e prática causa tudo isso. Então, mas aí, olha só. Quando a gente vai... A gente tem ali um número, eu não lembro de cabeça o número, que é aquela passagem da faculdade, sabe? O jovem costuma abandonar a igreja justamente quando... Primeiro ano de faculdade. Em teoria, eu não sei, esse jovem, o adolescente ali que está entrando na faculdade, ele teve uma base cristã, aquele que estava na igreja, né? O que acontece com os nossos jovens que, poxa, entrei na faculdade e sumi? Ou qual é o passinho antes ali que a gente identifica? Tem alguma coisa que a gente, sei lá, consegue olhar pro pessoal da UPA, o que a gente faz, como a gente ajuda? Perfeito. Eu culpo a gente mesmo, assim, eu culpo a igreja. Porque a gente não se preocupa em ensinar a pensar a partir da palavra. A gente se preocupa em ensinar sim e não. É o decoreba ali, assim, ó, a regra é essa e aquela. Como se a Bíblia fosse tipo, pode ou não pode. Exato. Regrinha, assim. Exato. Isso tem mais a ver com lei do que com graça. E Jesus fala, eu vim te ensinar a lei. Né? Então, essa nova aliança tem que chamar a discussão, tem que chamar a ensinar a pensar e a discutir, sim, esses posicionamentos absolutos para que a gente possa dialogar com a cultura que a gente vive. A gente não pode nem supervalorizar a cultura e nem subvalorizar a cultura. A gente tem que ter uma discussão moderada, e Timothy Keller ele fala muito sobre isso. Uma discussão moderada que a igreja possa interagir com o tempo que ela está vivendo sem abrir mão dos seus absolutos. Eu brinco assim, base a gente não pode mudar, porque se a gente tira, por exemplo, o alicerce de uma edificação, ela cai, desmorona. Agora, cor de parede, objetos de decoração, isso a gente pode mudar. Então, às vezes eu vejo a igreja discutindo objetos de decoração, discutindo cor de parede e não discutindo alicerce. Então, quando a gente discute alicerce, a partir da palavra, aplicar aquilo nas mais diversas esferas da vida, nas mais diversas realidades do jovem, faz sentido. Agora, o que acontece? O jovem entra na academia e a galera começa a falar o seguinte, vem aqui que eu vou te ensinar a pensar. Só que nesse ensinar a pensar, não tem a palavra como regra de fé e prática, como absoluto. Então, ela desconstrói aquilo que foi ensinado ao longo de uma vida em uma fase que a pessoa está se apropriando da fé para que ela seja dela e não dos pais, dos avós. Tá entrando naquele momento de independência que, inclusive, você teve lá no seminário, e ele tá vivendo aquilo na faculdade. Exato. Aí você mistura, vira... Puxa. Tem um educador e filósofo que já faleceu, mas chamado Isamitiba, que ele fala que o adolescente, o jovem, tem uma fase da caverna, que ele entra nesse lugar chamado caverna e joga tudo que está dentro dele, tudo que está na cabeça e coração dele em cima de uma mesa e aí ele vê o que faz sentido ou não
para colocar de volta na bagagem dele. E ele sai da caverna com algumas resoluções. E nessa proposta, como a gente, como igreja, historicamente, não está vivendo essa reforma constante, que é reformada sempre pela palavra, a gente sofre. Porque aí o jovem não se apropria daquilo de estrutura, de alicerce. Ele se apropriou do objeto de decoração. Não, ele fala, isso eu não quero carregar, é pesado demais para mim. Não, isso eu não preciso mais. Não, isso aqui eu só pintei a parede dessa cor por causa da minha mãe. Agora eu posso pintar da cor que eu quiser. Exatamente. Então, existe um abandono, um descarte, uma desconstrução de tudo aquilo que ele foi ensinado. Mas se a gente focar em ensinar a pensar, ensinar a pescar, vai fazer mais sentido num encontro desse com a academia, que tem uma outra agenda, que tem uma filosofia por trás, que quer bater exatamente com isso. Então, se você tem um alicerce bem forte, a tempestade vem e a casa não é derrubada. E de forma prática, assim, você falou um pouco da gente preparar esse jovem para chegar na faculdade ali e isso não, essa estrutura não romper. Mas e quando já rompeu, assim, de forma prática, o que a gente faz para trazer esse jovem de volta para a igreja? É um pouco do que aconteceu em Brumadinho, não tem jeito. A gente tem que entrar na lama, se sujar e limpar todo mundo que está sujo. É essa a dinâmica. A gente tem que ir onde eles estão agora. E como igreja a gente tem que falar, Senhor, eu estou aqui, me usa da maneira como o Senhor quiser, eu vou atrás deles. É a ovelha perdida. Eu vou atrás e vamos ver o que o Senhor quer fazer com essa história toda. E pode ser que, no meio de tanta decepção com a igreja, decepção com as pessoas, Deus quebre o coração de alguns, quebrante o coração de alguns, e eles voltem. Amém. Amém. Lê, assim, sobre juventude, quando eu fiz meus 20 anos, eu entrei, tipo, uma super crise. Ontem. Né? Não, eu tô quase com 24 já. Quase, que corajosa. Daqui a pouco é tipo um quarto de século. Pra vocês. Mas quando eu fiz 20, assim, eu entrei, tipo, numa super crise, porque eu falei, meu Deus, eu entrei na década que, tipo, provavelmente tudo vai acontecer, sabe? Talvez, tipo, eu tava solteira ainda, eu falei, talvez eu case, amém, tipo, fé, era isso que chamava. Sem pressão. Aí eu falei, talvez nem seja, provavelmente. Essa pressão não é minha. Provavelmente seja nessa década que eu case, que eu me forme. Talvez seja na década que eu até tenho filho, assim, tipo, tudo numa década Agora só. foi Então, pressão. de fato é um. Faltam 6 anos. De fato é um período muito difícil, assim. Então eu queria que se você pudesse dar um conselho, assim, pro jovem que tá ouvindo a gente, um único conselho, o que você falaria, assim, pra esse Nossa, tenho tanto caos? conselho para dar, mas pensando em um conselho, mantenha o seu relacionamento real com Deus. Cuide da sua dependência com o Senhor, que Ele vai cuidar do seu coração, sabe? Porque, às vezes, a gente se coloca em posições de cobrança, de ansiedade, porque a gente não está fazendo uma entrega absoluta. Então, quando você cuida do seu coração, quando você cuida da sua dependência ao Senhor, quando você busca e se entrega para um relacionamento real com Jesus Cristo, você tem o fardo substituído, é uma coisa mais leve, e você sabe que quem tem a vontade boa, perfeita e agradável está cuidando de você. Então, com isso, você pode descansar e você não se coloca em situações constrangedoras. Porque quando a gente está pressionado, quando a gente está com medo, quando a gente está em fuga ou quando a gente quer acelerar as coisas para ser do nosso jeito, a gente se coloca em situações constrangedoras, fazendo escolhas ruins, indo por caminhos meio tortos. Então, cuide do seu coração e Deus vai cuidar de você e Deus vai suprir todas as coisas. Buscai primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo é importante, mas vai ser acrescentado no tempo dele. O que é mais importante do que tudo? O Senhor. Amém. Né? O Senhor. Amém. E aí, a gente sempre no final tem um conselho que a gente pede para você dar e uma recomendação também. Se tem uma recomendação de um livro, um filme, pode ser para o público dos jovens, eu não sei, ficar à vontade. Eu gosto muito de falar sobre cosmovisão, né? A partir da perspectiva reformada. Um livro que eu guardo assim no meu coração, na minha cabeceira, e todo ano eu acabo dando uma lida de novo, é Cartas de o Diabo a Seu Aprendiz. Nossa, esse livro é muito bom. C.S. Lewis. Eu li.
escrevendo Esse aqui é muito bom. Ele é muito incrível. E pra quem não sabe, C.S. Lewis, ele faz essa obra até para presentear seu amigo Tolkien, e ele é muito irônico, ele é muito profundo, ele é muito engraçado, ele é muito irreverente. E é legal porque essa obra de 1900 e tralalá, ela é super atual. Ela é muito atual. Ela é super impressionante. Basicamente, ela vai falar, dentro desse mundo secularizado, até que eu estava trazendo e tudo mais, sobre tentações, sobre como as tentações funcionam e como a gente pode superar as tentações, que é toda a dinâmica que o diabo está fazendo pro seu sobrinho, né? Uhum. E aí a gente tem os personagens, nomes tipo... Fitafus e nomes engraçados. Mas é muito interessante essa dinâmica de como um cristão jovem pode, inclusive, lidar com esses desafios da vida. Então, eu recomendaria muito Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Se você ainda não leu, C.S. Lewis, vale a pena sempre. Fica a dica aí pra você. Fica a dica. Excelente, excelente. Muito bom. Mais alguma recomendação? Tá, se gostar de Netflix, eu até anotei o nome, A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. É uma animação de 2021, aí super recente, mas basicamente a Siri ou a Alexa da animação se revolta, e essa inteligência artificial ela aprisiona todos os seres humanos, com exceção dessa família totalmente desajustada, cheio de problema. Legal. Mas posso falar? Parece a minha família sua. Sem spoilers, cuidado, viu? E aí é bacana porque vai se desdobrando e eles vão resolvendo a parada. Eu não vou falar o final, mas o processo familiar de aproximação é incrível. Então, recomendo aí. Boa, bacana. É bem legal mesmo. Beleza. Então, para encerrar, vamos só deixar aqui um versículo que a gente separou aí para o jovem. Legal. A gente pegou aqui, Eclesiastes 11:9. Eu sempre confundo e falo que é o 9:11, mas é o 11:9, que é assim, pesado. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá as contas. Esse versículo, eu sou fã dele. Ele é pesado. Faz parte da minha conversão esse versículo, por isso eu gosto tanto dele. Que demais, não sabia. Tem um episódio aí no começo do podcast, e talvez você veja mais ali. Legal. Mas é um versículo que a gente deixa aí para os jovens. Tem algum que você lembra de cabeça para deixar também? Eu curto muito, falando até nessa perspectiva de como a gente deve viver a nossa vida, de João 17:15. João 17:15, trouxe minha Bíblia aqui também, cheia de anotações. Vai ler ali. João 17:15. Não peço que os tires do mundo, e sim os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. Então, é a oração sacerdotal de Jesus, e a gente tem aqui um chamado para você, jovem, né? Não fique isolado, não. Deus te colocou aí por um objetivo, para a glória dele. Então, descobre como você glorifica a Deus aonde você está agora. Que Deus abençoe você. Amém, muito bom. Lê, obrigada. Obrigado a vocês. Prazer ter você com a gente. Uma alegria sempre. Muito bom, muito bom. Se alguém quiser procurar o Lê para poder pedir conselhos, conversar mais, ele está aqui sempre na IP Alpha, todos os dias, certo? Certinho. E sábado a gente tem as nossas programações de jovens. Todo sábado, 7h30, já fica a propaganda aí. Boa. Já fica o convite. Vem que tem. Ah, mas é férias, vem que tem. A gente tá sempre... Não tem férias. A galera tá toda aqui para te receber. É isso. Obrigada, Lê. Obrigado a vocês, que Deus abençoe. Parabéns aí, projeto excelente. Esse podcast vai bombar, porque é bom demais. Valeu, galera. Amém. Um beijo, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, gente. Até mais. Valeu.